Então, a gente vai começar o call de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Light. Eu estou aqui com o Silvio Stagni, que é o CEO, Gustavo Antunes, que é o CFO e DRI. O Silvio e o Gustavo vão passar aqui os principais destaques do trimestre, depois a gente vai começar a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver pergunta pode mandar pelo chat e depois a gente passa aqui, tá? Eu vou passar para o Silvio, então agora a gente começa. Obrigada. Obrigado, Fabi. Obrigado a todos. Bom dia, desculpa o problema técnico. Espero que agora todos estejam conseguindo acessar. Então, hoje nosso objetivo é apresentar os resultados do primeiro trimestre. Nós, como de costume, divulgamos esses resultados ontem à noite, após o fechamento do pregão, mas aqui é uma oportunidade de nós conversarmos, tirarmos possíveis dúvidas que vocês possam ter. Então, como sempre, a gente apresenta a empresa em 3 pilares de negócios e vamos dar uma olhada de forma macro nos 3, depois eu entro um pouquinho mais de detalhes em cada um deles e no final eu peço para o Gustavo entrar nos detalhes dos nossos resultados financeiros. Então, começar com o varejo digital. Terminamos o primeiro trimestre com 39 lojas online. Essas lojas, elas usam ou a nossa bandeira Mobicom, que está conectada nos principais marketplaces do Brasil, ou as bandeiras Apple, Google, HyperX e Xiaomi. Então, nos marketplaces, nós gerenciamos essas marcas para esses nossos parceiros. Também faz parte do varejo digital o nosso programa iPhone para Sempre, com Apple e Itaú. Estamos completando 21 meses desse programa, de bastante sucesso, se tornou um dos principais canais de vendas de Apple no Brasil. Neste pilar, estamos apresentando um crescimento de 17% contra o ano passado, mas se nós voltarmos para 2020, são 224% de crescimento nesse período, então nós continuamos com bastante sucesso nesse pilar de negócio. Pilar do meio aqui, o varejo físico, terminamos o primeiro trimestre com 221 lojas, sendo 147 Samsungs e 74 Stone Store, nessas bandeiras que vocês conseguem ver aqui na tela. Foi um trimestre de recuperação do varejo físico, depois de 2 anos de pandemia, onde o fluxo de pessoas foi bastante prejudicado. Esse trimestre a gente apresenta 26% de crescimento contra o ano passado, 56% de crescimento contra 2020, então o varejo físico volta. Por último, a distribuição. Mantemos a nossa base de clientes, de mais de 3 mil clientes atendidos, mantivemos o nosso market share expressivo nas principais categorias de eletrônicos do Brasil, 7% em smartphones, 11% em notebook, 19% em videogames, e apresentamos um crescimento ano contra ano de 22%. Lembrando aqui que a gente parte de uma base de 2021 bastante forte. A distribuição foi bastante forte em 2021 devido à demanda por produtos eletrônicos que aconteceu nos 2 anos de pandemia. Mesmo assim, a gente consegue apresentar 22% de crescimento. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse crescimento nas páginas seguintes. Na próxima página, a gente mostra o nosso faturamento como um todo. 1,4 bi no primeiro trimestre, o melhor primeiro trimestre da história da Light. Se nós compararmos com 2019, a gente dobra o tamanho da empresa. E lembrando outra vez que em 2021 nós fomos bastante beneficiados pela demanda de eletrônicos, de computadores, de televisão, de videogames. E mesmo assim, a gente entra o ano de 22 com um crescimento expressivo, 21% contra o ano passado, 24% de CAGR, se nós compararmos 19 até 22. Mostra a resiliência da nossa estratégia, com os 3 pilares de negócios se somando e apresentando sempre um bom resultado no final. Na próxima página, a gente conta um pouquinho como é que a gente cresce. E a gente tem bastante orgulho dessa página, porque mostra que a gente cresce em volume e em qualidade. Aqui, para exemplificar, nós pegamos o mercado de smartphones. Então, do lado esquerdo, a gente está comparando o volume de vendas de smartphones no Brasil, primeiro trimestre do ano passado contra o primeiro trimestre desse ano. O mercado brasileiro cresce 1% em volume, nós crescemos 8%. Na parte do meio, a gente mostra o ticket médio. O ticket médio no Brasil cresceu ano contra ano 3%, nós crescemos 14%.
e no final, somando os dois, multiplicando os dois, o Brasil cresce 4% em valor, a gente cresce 22% em valor. Isso mostra, em número 1, que nós ganhamos share. Aqui a gente está mostrando smartphones, mas a gente ganhou share em smartphones, ganhamos em notebooks, ganhamos em tablet. E mostra um aumento da nossa qualidade de vendas, o nosso ticket médio crescendo acima do mercado. Houve um crescimento de ticket médio pela inflação, que mostra aqui na parte do mercado brasileiro, mas o nosso crescimento de ticket médio é acima do que a inflação representou. Na próxima página, a gente fala um pouquinho sobre o varejo, que era um compromisso nosso, é um compromisso nosso com vocês, de manter um forte viés varejista dentro da empresa. Se nós compararmos com 2019, a gente mais do que dobra o valor de faturamento do varejo, a gente chega em 350 milhões. Apesar de um crescimento expressivo na distribuição, o share do varejo continua mantido em relação ao que a gente tinha no ano passado, com 26% do varejo representando dentro do total da empresa, sendo que 15% é do varejo digital, que é onde a gente mais tem crescido. Alguns aspectos qualitativos. Na próxima página, a gente tem o orgulho de dizer que nós fomos novamente eleitos um dos top employers do Brasil, é o 3º ano consecutivo, e isso, para nós, é o resultado das nossas práticas de gestão de pessoas, o que, no final do dia, é um valor que nós trazemos porque nós conseguimos, com isso, atrair e reter talentos no mercado brasileiro. Um programa que eu queria mencionar, que está completando um ano, mas agora que nós lançamos as ações, é o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão. Nós entendemos que a diversidade de pensamento vai nos trazer uma empresa mais lucrativa, a gente vê pesquisas de mercado que mostram isso, mas, acima disso, nós queremos fazer da Allied um lugar onde qualquer pessoa se sinta bem em trabalhar. Nós começamos esse programa 1 ano atrás, com um censo dos nossos quase 2.000 colaboradores, para entender a nossa população. Passamos por uma fase de aculturamento de toda a liderança da Allied, e agora a gente parte para um programa de ações para garantir que todas as pessoas se sintam bem trabalhando na Allied, tenham oportunidades, tenham vontade de vir aqui todos os dias. Por último, antes de entrar nos pilares, queria falar da nossa transformação digital. A gente tem investido pesadamente em tornar a Allied uma empresa mais eficiente, mais moderna, mais rápida, para que a gente possa, no final do dia, oferecer um serviço melhor aos nossos colaboradores. Então, alguns pilares. Nós somos parceiros da VTEX há bastante tempo. Todas as nossas plataformas, todas as nossas 39 lojas estão conectadas aos diversos marketplaces, a plataformas de banco, através da VTEX, tem sido um parceiro importante e tem nos provido a possibilidade de fazer omnicanalidade. Então, hoje já temos você pode comprar na Mobicom e retirar na loja, você pode comprar na Mobicom e receber da loja em 2 horas. Todas essas facilidades foram trazidas pelo nosso parceiro VTEX. Com relação à gestão de transportes, a gente tem investido pesadamente numa plataforma de TMS, e com isso a gente consegue otimizar as entregas, otimizar o valor dos fretes, calcular automaticamente o valor de cada uma dos fretes das mercadorias diversas que a gente faz no nosso dia a dia. Nossa plataforma de vendas hoje, com as 221 lojas que nós temos no Brasil, é importante que a gente consiga fazer uma previsão de demanda loja por loja, modelo a modelo, cor por cor, memória a memória, e para isso a gente implantou uma plataforma de machine learning que aprende em cada uma das lojas qual a demanda, por qual produto, naquela época do ano. Essa plataforma já está funcionando, com isso a gente consegue ter estoques efetivos, no nível mínimo que é necessário para que a gente atenda o consumidor e que a gente não tenha excesso de uso de capital em cada uma das nossas lojas. Agora, com 39 lojas online, a gente consegue otimizar, então, diversas soluções aqui nas nossas lojas online,
soluções automáticas de precificação, de conciliações financeiras, de atendimento ao cliente no pós-venda. Com 39 lojas, a gente tem uma sinergia entre elas e a gente pode otimizar o uso dessas soluções. E, por último, fechamos uma parceria com uma incubadora de startups, a Distrito, e com isso a gente vai conseguir acelerar as nossas inovações. As nossas inovações não vão depender só dos nossos próprios desenvolvimentos, mas também de buscar soluções que já existam em possíveis startups pelo Brasil. Falando rapidamente em cada um dos pilares, antes de passar aqui para o Gustavo entrar nos detalhes financeiros. Primeiro, distribuição. Fizemos R$1 bilhão no primeiro trimestre, quase 2 vezes o que a gente fez em 2019. A nossa estratégia, então, de novas categorias e novas marcas, ela vem se mostrando bem-sucedida. Na última apresentação de resultado, nós contamos para vocês que a gente trouxe o PlayStation agora, e já somos um distribuidor de PlayStation, e já começamos a ter bastante sucesso nessa categoria, com essa marca. Todas as categorias cresceram bastante, e o Gustavo vai mostrar ali que, em termos de quantidade, nós diminuímos um pouco, mas a quantidade é mais do que compensada pelo valor médio. A gente vai cobrir isso nas páginas seguintes. Então, essa é a distribuição, um trimestre bastante forte, e ela continua um pilar bastante importante da nossa empresa, mostrando que a gente continua tendo avenidas de crescimento nesse segmento do nosso negócio. Na próxima página, a gente fala sobre o varejo digital, o crescimento fantástico aqui, entre 2019 e 2022, a gente cresce quase 5 vezes. E aqui, alguns pontos importantes. Nós terminamos o primeiro trimestre do ano passado com 28 lojas online, e nós terminamos o primeiro trimestre desse ano com 39 lojas online. Então, a gente cresce o número de lojas, temos oportunidades inúmeras ainda de continuar crescendo, estamos conectados aos principais marketplaces do Brasil, estamos conectados a diversas plataformas de marketplaces de bancos. Então, hoje temos uma presença bastante relevante em todo o mercado brasileiro. E aqui, dentro do varejo digital, também temos o programa iPhone para Sempre. Em maio, nós completamos o primeiro ciclo de 21 meses, ou seja, a gente começa a trocar os telefones, os iPhones dos primeiros compradores, o que nos coloca no mercado de recertificados, que nós contamos para vocês, e na próxima apresentação, com certeza, a gente vai ter novidades do andamento desse segmento de mercado. Por último, o varejo físico. O varejo físico, 2 anos bastante sofridos com a pandemia. A gente volta a crescer agora no primeiro trimestre de 2022. Se nós compararmos os same-store sales com o ano passado, é 26% de crescimento dos same-store sales, bastante significativos. A gente volta a uma receita média por ponto de venda equivalente à pré-pandemia. E esse crescimento de faturamento de 290 para 350 milhões, ele tem que ser mais enfatizado se nós considerarmos que ano contra ano nós diminuímos o número de lojas. Nós entendemos que pós-Covid, alguns pontos físicos não têm o mesmo fluxo de pessoas que tinham anteriormente, então nós depuramos o nosso número de lojas. Então, mesmo com o número de lojas menor, 37 pontos a menos, a gente consegue crescer 20% o nosso faturamento, que mostra que a decisão foi correta. Último ponto do varejo físico, na página seguinte, o lançamento do Galaxy S22. Os lançamentos dos Galaxy é bastante importante para nossas lojas Samsung, acontecem sempre no começo do ano. Mas alguns pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, a Samsung mede o sucesso dos lançamentos sempre comparando com os lançamentos anteriores. E o S22 vendeu, no período de pré-vendas, que são os 15 dias que antecedem o lançamento efetivo do produto, ele vendeu 2 vezes mais do que o Galaxy S21. Então, mostra a pujança desse mercado e o sucesso que este modelo está fazendo. Foi o maior volume de vendas no período de pré-vendas de qualquer smartphones.
E aqui, 2 pontos importantes. Primeiro, a Samsung tem uma estratégia de selecionar alguns canais para fazer o lançamento. As lojas Samsung, elas são um desses canais, então é importante participar disso. E o segundo ponto, nós lançamos esses produtos com uma estratégia de um trade-in supervalorizado. Você trazia o seu usado e a gente supervaloriza o seu usado na compra do S22. Isso só mostra que a nossa estratégia de entrar no mercado de recertificados, ela tem tudo para ter sucesso, porque vem sendo uma estratégia de vendas importante de novos produtos de todos os fabricantes. Grandes números, então, da Allied. Se nós considerarmos last 12 months terminados no primeiro trimestre de 22, 7,3 bi de faturamento, 432 milhões de EBITDA e 228 milhões de lucro líquido. Terminamos com 221 pontos de vendas, 39 lojas online, mantivemos o nosso alto nível de NPS com 81% e mantivemos um market share expressivo em smartphones com 7%, notebooks com 11% do mercado brasileiro. Se compararmos 19 a 21, um CAGR de 25%. Então, esses são os highlights do primeiro trimestre, e eu vou pedir para o Gustavo entrar nos detalhes dos nossos resultados financeiros. Vamos lá, Gus? Vamos lá. Obrigado, Silvio. Obrigado, Fabiana. Bom dia a todos. Então, a gente vai entrar aqui num nível de detalhe um pouquinho maior do que o Silvio e a Fabiana apresentaram. Então, a gente encerra o primeiro trimestre com um crescimento de vendas da ordem de 22%, tanto em vendas quanto em lucro bruto. A gente experimenta o crescimento, isso é fruto da gente estar conseguindo mostrar uma distribuição resiliente, um grande crescimento do varejo digital e a retomada do varejo físico. Em termos de EBITDA, a gente cai marginalmente, a gente tem 76 milhões de reais no primeiro trimestre, e em lucro líquido ajustado, próximo a 19 milhões de reais. A gente tem uma base comparativa bastante grande, a gente vinha falando para o mercado que parte do que a gente experimentou de margem nos últimos 2 anos, a gente foi beneficiado por conta de ruptura nas cadeias globais, então a gente está caminhando para ter patamares históricos mais razoáveis. Então, a melhor forma que a gente entende de ver, acho que a mensagem mais simples, a gente tem um primeiro trimestre de 2022, que é o primeiro trimestre, vamos dizer assim, com o fim da pandemia, né, com as pessoas já com quase nenhuma restrição mais. E quando a gente compara isso com 2019, que é a barra do lado esquerdo, que é os quadrados do lado esquerdo, a gente acredita que é a comparação que faz a gente entender como que a empresa sai do período de restrição de mobilidade, de restrição de visita aos shoppings. Então, a gente sai dessa pandemia tendo crescido em termos anuais, em 3 anos, é como se a gente tivesse crescido anualmente 24% em receita bruta, 31% em EBITDA e 23% em lucro líquido por ano. Então, a gente tem bastante orgulho de olhar para trás e ver que a gente passou por esse período de bastante turbulência, bastante incerteza, com muita resiliência, com muita força, e que tem provado a solidez dos nossos negócios. Então, na medida em que um negócio está mais obstruído, o outro negócio, outra vertical nossa consegue atingir o consumidor, consegue atingir o varejista, então os nossos parceiros de negócio, e fazer as marcas que a gente representa estarem na vida do consumidor brasileiro. Então, essa é a primeira página mais geral. Na próxima página, eu vou pedir para a gente virar, a gente vai falar da distribuição. Então, na distribuição, a gente tem o melhor trimestre nosso em primeiros trimestres comparados na história nossa. Isso é fruto da gente ter estreitado parceria com os grandes varejistas e com os varejistas regionais também. Em 2022, um grande benefício que a gente vê é que o varejo regional começou a ser mais beneficiado também com a cadeia de suprimentos globais sendo restabelecida. Então, há oportunidade de todos os varejistas e varejistas médios e grandes e pequenos terem mais acesso. Então, a gente também se beneficia disso, voltando a ter relações comerciais com todos os nossos parceiros historicamente. No lucro bruto, então a gente também cresce, a gente vai de 92 milhões para 97 milhões,
contra o período pré-pandemia também é um crescimento bastante expressivo. Contra 2020, por exemplo, é praticamente 50%. E do lado direito, como o Silvio mencionou, a gente experimenta nesse trimestre, contra o trimestre do ano passado, alguma queda de volume. Isso é principalmente por categorias como acessórios de informática, que tem um ticket médio mais baixo, mas um volume bastante alto. Nas principais categorias que geram receitas da nossa companhia, a gente ou manteve o volume de vendas ou cresceu. Então, estamos falando aqui de computadores, estamos falando de telefones celulares, videogames, impressoras, enfim. As grandes categorias a gente conseguiu ter um bom desempenho. E do lado esquerdo, da parte de baixo, a gente gosta de acompanhar quanto do volume do volume na distribuição é de telefones celulares, essa é a barra. Então, como o volume de acessórios de informática caiu, a gente pode ver que a barra subiu, beneficiando a parte do que é mobile, né, do que é telefones celulares e tablets. E na barra, a gente sempre compara com o primeiro trimestre de 2019 com base 100, a gente segue crescendo e trazendo maior volume de vendas e comercialização para o nosso negócio. Vou pedir para a gente ir para a próxima página, que a gente fala do varejo como um todo. Então, do lado esquerdo, na parte superior, o varejo cresce 20% em receita contra o ano passado e dobra, então 123% contra o primeiro trimestre de 2021. Silvio passou bastante sobre isso, a gente consegue ver isso do lado direito, a gente vê o varejo digital com um crescimento bastante expressivo. Então a gente, eu acredito que a gente foi bastante competente em surfar essa onda da digitalização que veio de forma forçada para todas as empresas no período da pandemia, e que veio para ficar, e a nossa proposta de valor de ser um parceiro dos varejistas que tem os marketplaces, a gente conseguir ter ofertas competitivas, é um portfólio bastante amplo que complementa o 1P de todos os varejistas, a gente conseguir ter preço, condição de logística, condição de entrega e flexibilidade para conseguir conversar com mais de 30 parceiros e se conectar de formas diferentes, tem se mostrado bastante forte, e isso faz a gente ter crescido exponencialmente ano após ano no nosso varejo digital. O nosso varejo físico também vem crescendo. Quando a gente pega os primeiros trimestres, a gente tem um crescimento constante, e particularmente nesse trimestre, a gente experimenta as pessoas voltando a ter maior fluxo nos shoppings, que é onde a maior parte da nossa venda acontece, e também a gente, após 2 anos em que os momentos de lançamento do primeiro semestre do ano tiveram alguma frustração, porque foram lançados em um momento de restrição de visita dos consumidores aos shoppings, esse é um trimestre em que o lançamento, particularmente o lançamento do Galaxy S22, ele foi feito no momento em que as pessoas puderam experimentar, puderam visitar a loja, e aí a gente consegue também prover a nossa proposta de valor como um todo, que é não só ter um bom telefone, um bom produto, mas também a pessoa visitar a nossa loja, ter a experiência, ter um atendimento diferenciado. Então, essa é a nossa proposta de valor no varejo físico para as lojas Samsung, e se mostrou bastante forte na medida em que a gente cresce 26% contra o ano passado. No lucro bruto do varejo é a mesma coisa, então a gente vem crescendo nominalmente, particularmente nesse trimestre, a gente tem alguns pontos percentuais de queda no percentual de lucro bruto no varejo como um todo. Na próxima página a gente fala um pouquinho do varejo digital. Aqui acho que o Silvio conseguiu cobrir praticamente tudo. Então a gente é um varejista digital que tem conseguido crescer bastante em receitas. Isso vem num mix contra os últimos 2 trimestres, crescendo um pouco o nosso volume. Contra o ano passado cai um pouco o volume, e o ticket médio, depois de um crescimento bastante robusto, a gente tem estabilizado próximo a R$2.000. E a gente acredita que muito disso é do efeito de câmbio e de inflação, que foi bastante repassado ao longo do ano passado. Vou pedir para a gente ir para a próxima página. Na próxima página a gente fala um pouquinho do varejo físico, e acho que as 2 mensagens principais que a gente tem aqui depois da gente ter crescido bastante o nosso número de pontos de vendas, então a gente saiu do período pré-pandemia de 29 quiosques da Samsung para 50, então a gente cresce quase 40%, as lojas da Samsung saem de 77 para 97, e a gente tem expandido e tem experimentado o nosso modelo Store in Store. Foram 2 anos de bastante dificuldade no varejo físico para todos os varejistas, obviamente. Para nós não foi diferente. Então,
depois de ter viabilizado essa expansão, esse crescimento do número de pontos de vendas, a gente está agora no momento de maturação, de colocar os planos de ação para aquelas lojas em que a gente acredita que tem potencial para ser melhor do que está hoje, naquelas em que a gente acha que está um pouco mais difícil de ser inviável, a gente está reduzindo. Então, a nossa estratégia de varejo físico é uma estratégia fundamental para a nossa empresa, a gente continua dando uma importância bastante importante para o nosso negócio, mas a gente está saindo agora de um momento de muita incerteza, um momento único, e estamos agora trabalhando, entendendo ainda mais, depurando como que essas lojas vão se comportar. Então, por isso, vocês notam que, particularmente na barrinha cinza, que é o do Store in Store, que é onde a gente tem o volume de vendas por ponto de venda menor do que na operação da Samsung, é ali que a gente tem depurado um pouquinho mais. Do lado direito, a gente mostra a nossa presença no território nacional, e a gente também fala que, acho duas mensagens, a gente preza muito pela qualidade do nosso NPS, então a gente flutua entre 80 e 85, isso para a gente é algo que a gente preza, a gente avalia os nossos times por isso, então a gente tem conseguido entregar. E como reflexo aqui, a gente mostrou o Same Store Sales em 26%, as vendas em mesmas lojas, mas uma coisa interessante é que, se a gente pegar a venda por ponto de venda do primeiro trimestre de 2021, do varejo físico, ela é equivalente à venda do primeiro trimestre de 2019 em termos nominais. Então, mostra um pouco a primeira vez que a gente chega nesse período que é a retomada do varejo físico. Na próxima página, a gente fala do nosso serviço digital, que é o Soudi. Então, o cliente pode entrar não só nas nossas lojas da Samsung, mas em qualquer loja da Samsung do Brasil. E se ele não quiser comprar com dinheiro ou cartão de crédito, ele pode optar por esse cartão digital. O número de cartões ativados, a gente começou essa operação no final de 2019. Como vocês podem ver na parte de cima, a gente tem conseguido aumentar a nossa base de clientes. Obviamente, com isso, a gente aumenta também o volume transacionado a partir dessa solução financeira. Então, a gente atingiu 63 mil cartões ativados em 273 pontos de venda em que a gente oferece essa solução, nas nossas lojas ou em lojas de parceiros. E na parte de baixo, isso implica que 20 milhões de vendas foram feitas usando essa solução, vendas de produtos. Então, a gente acredita que num momento em que a vida do consumidor médio brasileiro está mais difícil, obviamente, com inflação, com juros, a gente saber oferecer uma facilidade dessa para o consumidor, tendo por trás o Nox, que é a nossa solução de inteligência, de conseguir conversar com o consumidor e conseguir trazê-lo para a negociação, eventualmente de faturas atrasadas, enfim. E a gente está notando agora, depois de 2 anos trabalhando, que a gente tem conseguido aumentar a nossa base de clientes bons pagadores, com os quais a gente pode oferecer novos produtos, novas condições. Então, clientes com os quais a gente está conseguindo aumentar a nossa relação. Isso é bastante importante para a gente, é uma das principais alavancas desse negócio. Vou pedir para a gente mais uma página. Então, a gente falou bastante aqui da nossa receita e da nossa margem bruta, né, do nosso lucro bruto. Essa é uma página que, tradicionalmente, a gente mostra o que tem para baixo do lucro bruto. Eu gostaria de salientar, então, 2 coisas. O primeiro é que a gente entrega EBITDA positivo, lucro líquido positivo. Quando a gente olha, a gente está comparando com o primeiro trimestre do ano passado, muito difícil, que foi muito forte. Quando a gente olha contra o primeiro trimestre de 2020, que foi 9 milhões de reais, quando a gente olha o primeiro trimestre de 2019, que foi mais ou menos nessa ordem de grandeza, a gente sai da pandemia entregando em última linha mais do que o dobro do que quando a gente entrou. Então, a gente tem bastante orgulho do resultado que a gente tem entregue. Onde, na despesa, acho que é importante salientar, na despesa, a gente vai notar que na despesa com vendas é onde cresce mais. A gente cresce 25% contra o ano passado. E aqui tem um caráter singular de onde a gente cresce principalmente, que são nas despesas variáveis. Então, na medida em que o nosso varejo, seja ele físico ou digital, ele é mais representativo e nominalmente ele cresce, é parte da nossa operação pagar taxas pela venda pelo uso do cartão de crédito. Então, no nosso varejo físico, aproximadamente 90% das vendas são feitas com cartão de crédito. Então, vendeu mais, paga mais. E a nossa estratégia, a nossa presença no varejo digital através de marketplaces também implica que nas vendas a gente paga
a comissão para os marketplaces, né? Que no mercado chama de take rate. Então, dentro desse aumento em vendas, é uma natureza intrínseca ao próprio negócio. Quando a gente olha as despesas gerais administrativas, então a gente cresce 18%, é menos do que a gente cresceu em receita, que é 22%. Então, acho que tem essa peculiaridade na nossa despesa com vendas. E vou pedir para a gente ir para a próxima página, que a gente fala aqui do nosso endividamento. Eu não sei se todos vão se lembrar, mas no resultado do quarto trimestre de 2021, a gente encerrou com uma posição de caixa bastante alta, 734 milhões de reais, e à época a gente falou que isso não era uma posição recorrente e que a gente manteria isso por longo prazo, que isso era reflexo de negociações pontuais com fornecedores para a gente prorrogar pagamentos do fim do ano, seja negociações com os próprios fornecedores, seja negociações em que a gente traz um banco para fazer essa operação financeira e a gente ganhar um pouco de prazo no fim do ano, e que então a gente deixa de ter a despesa, fica o saldo em caixa, e no primeiro trimestre volta ao normal, né? A gente encerra as negociações financeiras e volta, o pagamento é feito. Então é isso que a gente vê. Quando a gente sai do uso do caixa, vou falar do saldo de caixa, a gente sai de 734 milhões para 110, consome um pouco mais de 600 milhões de reais, a maior parte desse consumo de caixa é pagamento a fornecedores. Uma outra parte de consumo é que a gente, no curso natural dos nossos negócios, a gente aumentou um pouco o estoque. Então, por um lado, isso explica o nosso caixa, e na parte de fornecedores, eu não mencionei, mas depois está disponível, eu falei da despesa de vendas. No resultado financeiro, tem o custo da nossa prorrogação, que impacta o nosso DRE. Então, a gente, o resumo aqui, a gente encerra o primeiro trimestre com um nível de alavancagem bastante baixo. A gente tem menos de uma vez a dívida líquida e EBITDA ajustado. Isso também nos dá espaço para ter condições diferenciadas de comercialização com nossos parceiros, de olhar para eventuais aquisições, mas também desenvolver novos negócios. O Silvio mencionou dos investimentos que a gente tem feito também em digitalização. Então, tem bastante espaço para a gente usar isso para o crescimento e transformação do nosso negócio. Eu encerro por aqui, deixo para a Fabiana e para o Silvio para a gente ver se tem perguntas que estão vindo. Boa, Gus, obrigada. A primeira pergunta que está chegando aqui, eu vou direcionar para o Silvio, que é como você tem visto o cenário de supply? Tem havido normalização? Obrigado, Fabi. Neste primeiro trimestre, nós tivemos um supply praticamente normal de todas as categorias de produtos: televisão, smartphones, computadores. Agora, olhando a situação que acontece na China hoje, com essa política de Covid-0, onde tem impactado não só a fabricação de alguns componentes nas regiões que estão fechadas, mas principalmente no embarque de peças para o Brasil e para o resto do mundo, nós esperamos que no segundo trimestre nós tenhamos impacto de supply, não com a mesma força que teve no começo da pandemia, mas nós estamos nos preparando para restrições de supply no segundo trimestre. Boa, obrigada. A próxima pergunta eu vou direcionar aqui para o Gustavo, sobre a Soldi. Como vocês veem a expansão de crédito via Soldi no cenário de maior aperto financeiro? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu mencionei pontualmente algumas coisas e vou elaborar um pouquinho nisso. No momento de aperto financeiro, ter uma solução de crédito é algo que o consumidor valoriza. Então, a gente, nos últimos 3 anos, testou a solução, fizemos pilotos, expandimos e pudemos estar mais familiarizados em oferecer o produto e também entender como que vende, como que a gente se relaciona com esse cliente. Então, depois de 3 anos, a gente se sente hoje bastante apto a
dar esse serviço, dar essa oportunidade que o nosso cliente precisa mais. No momento de abundância, o crédito talvez seja menos valorizado por esse consumidor do que no momento em que ele realmente está precisando de soluções para conseguir tocar a vida dele e fazer as escolhas de consumo que ele queira. Do nosso lado, a gente também tem que estar preparado para isso, porque por outro lado também é um momento mais arriscado de mercado. Então, algumas coisas nos favorecem. Eu acho que ter 3 anos fazendo isso e estar conseguindo entender já quem da nossa base é um cliente que pagou em dia, é um bom cliente, quem já renovou o nosso crédito, isso tem sido motivo de estar mais fácil para a gente conhecer esse consumidor e conhecer o perfil do consumidor que funciona. Então, a gente tem bastante conforto mais hoje nisso. E, por um segundo ponto, o diferencial da nossa oferta de serviço financeiro, que a gente tem de diferente, é que a gente tem uma solução que chama o Knox Guard, que é uma solução da Samsung, em que tem um aplicativo instalado dentro dos telefones e que a gente desenvolveu dentro de casa uma camada de gestão, é uma ferramenta de CRM e de cobrança, em que a gente consegue lembrar o consumidor de que ele tem uma fatura para pagar. Se o consumidor quer fazer um acordo, a gente consegue entrar em contato. Então, é um caminho que eu acho que a gente tem um diferencial de sempre estar em contato com o consumidor e entender e antever eventuais problemas que a gente possa ter e minimizar. Então, acho que isso é um conforto adicional que a gente tem. E, por fim, a gente está trabalhando em sofisticar a nossa operação de serviços financeiros. Dentre as opções que a gente tem conversado, uma delas é ter um cartão bandeirado. Então, a gente tem olhado no mercado que tem de opções, mas com isso a gente também traz mais recorrência e mais uma oferta de produto para os nossos clientes. Então, eu acho que a solução é essa, é tentar trazer esse cenário mais difícil uma oportunidade, tendo aprendido por 3 anos como fazer isso. Obrigada, Gus. Eu vou juntar aqui agora 2 perguntas que têm vindo sobre a dinâmica de volumes. Então, aqui estão questionando como é que a gente enxerga a dinâmica de volume na distribuição. Tem uma pergunta aqui sobre volume na categoria mobile, e como é que a gente enxerga isso. Vou passar para você, Silvio. Legal, obrigado, Fabi. O mercado de mobile, ele tem se mostrado bastante resiliente, cresceu bastante com a pandemia, mas mesmo se nós olharmos no segundo semestre do ano passado, onde as dúvidas sobre inadimplência, as dúvidas sobre o futuro do trabalho, se as pessoas teriam ou não um emprego, mesmo nesses momentos que acabaram esfriando um pouco o mercado de celulares é sempre muito forte. Este ano, ele tem um fator importante para continuar crescendo, que é a vinda do 5G. Então, a vinda do 5G está estabelecida para o mês de julho. Talvez haja uma liberalidade para que nos diversos estados brasileiros possa ser implementado até setembro, mas julho ou setembro é uma realidade desse ano. Toda nova tecnologia, ela traz um pico de demanda. 5G não vai ser diferente, pelo contrário, é uma tecnologia muito mais disruptiva do que as outras que nós tivemos até hoje, vai trazer uma experiência para o consumidor bastante diferente e vai fomentar brutalmente o mercado de machine to machine, a capacidade de você colocar itens conectados em todas as áreas. Então, o 5G é o grande fomentador de venda desse mercado. O S22 que nós lançamos e comentamos aqui, que é o smartphone que mais vendeu na pré-venda até hoje, é 5G. Então, isso começa a mostrar que o 5G tem demanda. Além disso, as operadoras, Claro, Vivo, TIM, elas fazem um papel importante aqui, elas que implementam essa rede, e elas fazem um papel importante de fomentar a demanda, mostrando para o consumidor as vantagens que ele vai ter com essa nova tecnologia. Então, apesar de todas as preocupações que a gente tem para o ano,
guerra, eleição, desemprego, inflação, apesar de tudo isso, nós acreditamos que o volume de smartphones será bastante positivo em 2022 também. Boa, Silvio, obrigada. Eu tenho uma outra pergunta aqui sobre a estratégia de depuração do varejo físico. Ela está mais incisiva no formato Store in Store. Olhando para o formato Samsung, já existe visibilidade de um retorno que faça sentido voltar a expandir? Acho que pode ser para você essa, Silvio, desculpa. Não, legal, obrigado. Olha, acho que é um ponto importante esclarecer aqui. Todas as nossas... Nós temos dois formatos de lojas Samsung, nós temos quiosques e lojas. Normalmente, o que nós fazemos, nós entramos num novo ponto, num novo shopping, todas são em shopping. Nós entramos num novo shopping com um quiosque e se comprovando a demanda daquele shopping, a gente move de quiosque para loja. A grande maioria dos pontos que nós fechamos, com uma única exceção, foram de quiosques. Então, eram pontos novos, pontos mais periféricos, onde o fluxo de pessoas, após 2 anos de pandemia, não voltou aos níveis de 2019, e o quiosque é uma movimentação muito fácil de fechá-lo, de mudá-lo, então nós entendemos que a gente aumentaria a nossa lucratividade fechando alguns desses quiosques. Em termos de lojas, as nossas lojas elas estão bem consolidadas. O que a gente tem feito é mudado algumas lojas para pontos melhores. Então, aproveitamos oportunidades em alguns shoppings que tinham pontos vagos e mudamos para pontos melhores, maiores. Então, isso a gente pode ver no resultado, né? A gente cresce o faturamento apesar do número menor de lojas. Quando a gente fala de Store in Store, nós temos diversas bandeiras, mas no final do dia, o sucesso do Store in Store é bastante vinculado ao fluxo de pessoas que esses varejos têm. E alguns varejos, em algumas categorias, sofreram mais do que outras. Então, por isso a gente fez essa depuração e acabamos fechando algumas Store in Stores em varejos que estavam apresentando uma dificuldade muito grande de fluxo de pessoas. Nós temos, nesse momento, só para citar um exemplo, estamos expandindo os nossos Store in Stores nas lojas Torra, que tem sido um enorme sucesso. É uma das melhores experiências que nós tivemos nesse segmento de negócio. Então, 2022 talvez não seja um ano de ampla expansão de número de pontos de venda. Nós estamos, nesse momento, conversando com os parceiros para expandir de forma conservadora. Então, 2022, com todas as incertezas, talvez não seja o ano da gente expandir de forma forte. Mas o varejo digital, o varejo físico continua uma estratégia importante, parte da estratégia importante do nosso ecossistema de negócios. Boa, Silvia, obrigada. Eu vou colocar, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta ainda, eu vou passar para o Gustavo aqui. Sobre a dinâmica de comissões de marketplace, vocês comentaram no último trimestre sobre comissões mais altas e que buscariam diversificar com novas entradas. Poderiam dar um pouco de cor nesse tema? Pois é, a gente mostrou aqui que na despesa com vendas foi onde foi o principal crescimento, né? Então, na medida em que a gente vende mais online, a gente paga mais essa comissão. E a gente até escreveu no nosso relatório de administração, para quem for ler, ele vai estar mais detalhado, houve um crescimento desproporcional nessa despesa. E isso é reflexo do que saiu bastante na mídia, a gente tem conversado com investidores também, com outros pares, isso também foi um efeito dos próprios marketplaces aumentando essa taxa. Então, a gente também sofreu um pouco isso. E, por outro lado, eu acho que a beleza do nosso negócio está que a gente tem 30 parceiros. Então,
de alguma maneira, a gente consegue navegar e mitigar esse efeito. Então, se em alguns dos marketplaces a comissão começa a ficar alta a ponto de prejudicar a nossa rentabilidade, a gente também tem outras rotas que a gente pode buscar. Então, a gente está em todos os grandes varejistas, mas também estamos em outros varejistas que não são os principais, estamos em plataformas de bancos, estamos em plataformas de operadoras. Então eu acho, a gente sentiu isso sim, e a forma como a gente tem de mitigar é de ter os vários canais de venda trabalhando numa estratégia consciente de tentar privilegiar aqueles em que a gente consegue ter condições melhores. Tá bom? Ô, Gus, acho que a gente tem mais um tempo aqui, tem uma pergunta, eu vou passar para o Silvio, sobre a assembleia do final de abril. Teve a entrada de 2 novos conselheiros. Na visão de vocês, qual que é o caminho estratégico que isso pode ajudar a companhia? Legal, obrigado, Fabi. Nós temos um conselho de administração bastante atuante na empresa, que colabora bastante na administração dos nossos negócios. E nós trouxemos 2 pessoas adicionais para esse conselho. Uma é a Iel. A Iel, ela tem uma vasta experiência em meios de pagamento. Ela foi Carrefour no Brasil. Hoje ela está na Argentina, numa outra empresa financeira. E o Gus teve a oportunidade de comentar com vocês aqui os nossos resultados no nosso meio de pagamento Soudi, a nossa estratégia para continuar crescendo. Então, nós buscamos no mercado alguém que tinha experiência nesse segmento para nos ajudar nesse crescimento. A outra pessoa que entrou, na verdade, que voltou ao conselho, é o Marcelo Radomisler, é um dos fundadores dessa empresa, uma das pessoas que melhor conhece a Allied. Então, ele extraoficialmente nos ajudava, mas agora ele passa a participar do conselho, passa a participar do dia a dia e das decisões, e com o conhecimento que ele tem dessa empresa, vai ser uma ajuda fundamental para nós. Boa. Obrigada, Silvio. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Queria agradecer a participação de todo mundo, mais uma vez colocar a área de RI à disposição para quem tiver qualquer dúvida. E muito obrigada pela participação. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado a todos.